Veio sobre mim a mão do Senhor, e eis que ele me levou a um vale que estava cheio de ossos, estavam muito secos. Essa mensagem é muito profunda sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa mensagem de Deus para mim, para você, em Ezequiel 37, ela nos mostra um vale que estava cheio de ossos secos. Todos estavam ali, deitados no meio daquele vale. E essa passagem nos mostra que Deus pode trazer vida e vida em abundância àquele que está perdido. Muitas vezes você pode achar que não há solução para a sua vida. Muitas vezes você pode achar que tudo está perdido. Muitas vezes você pode achar que você está condenado e fadado a estar sofrendo para sempre. Mas Deus, nesta palavra, nesta mensagem, Ele te diz que enquanto houver vida, há esperança. Porque aqueles ossos estavam secos, eles estavam mortos, eles não tinham vida. E Deus fez com que aquele profeta, naquele momento, viesse profetizar a vida e vida em abundância naqueles ossos. E aqueles ossos, o profeta fala que viu osso se juntando ao seu osso, carne se juntando à sua carne, as juntas se juntando às suas juntas. Nem o osso foi para lugar errado. Tipo um exemplo, imagina só se um dedo fosse parar na testa, mas não foi isso que aconteceu. O osso se juntou ao seu próprio osso. E Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Deus é perfeito. E muitas vezes nós encontramos lutas, encontramos dificuldades, estamos em meio a um deserto, estamos em meio às aflições e achamos que isso é o fim para nossas vidas. E muitas vezes achamos que isso é o nosso limite, que nós não vamos dar conta, nós não vamos conseguir continuar a caminhada, nós não conseguiremos alcançar a nossa vitória. E muitas vezes nós desanimamos. Lembra-se de Elias na caverna. Ele estava na caverna por causa de uma simples mulher, sendo que ele tinha derrotado 300 profetas de Baal, em nome de Jesus, em nome de Deus. E naquele momento Elias fez o impossível acontecer, através do poder de Deus que havia na sua vida, através do temor de Deus que havia na sua vida. E no vale de ossos secos é a mesma coisa. Porque quantas vezes nós andamos no vale e vemos os ossos secos e não temos coragem de profetizar a vitória? Quantas vezes nós andamos no vale de ossos secos e vemos só a derrota? Quantas vezes estamos no vale de ossos secos e não temos coragem de profetizar que Deus é maior do que tudo quanto passarmos. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Deus é maior do que todas as nossas aflições. Esse vale, eu falo com você hoje, é só passageiro. Vai ser um momento. Mas eu sei que traz dor, eu sei que traz dificuldade, eu sei que traz tristeza. E você muitas vezes pode pensar, como que eu falo isso? Porque eu não estou passando a luta que você está passando. Verdade. Mas eu também passo por lutas. Eu passo por dificuldades assim mesmo como você. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis lutas e aflições. Mas Jesus fala também que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. E muitas vezes nós achamos que a nossa luta é maior do que a do nosso irmão, que o vale de ossos secos que nós passamos é maior do que o vale que o nosso irmão passa. Mas isso não é verdade, porque cada um tem a sua própria luta. E isso é para que nós venhamos nos tornar um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. E Deus fala na sua palavra que Ele prova aquele que Ele ama. E em meio às provas, profetize. Não profetize a derrota. Não profetize que não tem mais jeito. Seja qual for a área da sua vida. Se você está buscando por saúde hoje, se você está com uma doença física ou espiritual, profetize em nome de Jesus.
Profetize a vitória. Se você se encontra com uma causa na justiça, profetize a vitória em nome de Jesus. Ezequiel profetizou a vitória naquele vale de ossos secos. E no final dessa história de Ezequiel 37, diz que levantou-se um exército inumeroso na face da terra, e eles falaram: os nossos ossos tinham se secado, a nossa esperança tinha se perdido. Quantas vezes a sua esperança tem se perdido neste mundo vão? Quantas vezes a sua esperança tem se acabado porque você tem perdido a própria esperança? Você tem que ser prisioneiro da esperança. E a minha esperança e a sua esperança se chama Jesus Cristo. E essa esperança, ela morreu na cruz por mim e por você. Ela se entregou na cruz por mim e por você. Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Eu te pergunto hoje, se Jesus na primeira chicotada ele tivesse perdido a esperança de salvar a humanidade, aonde eu e aonde você estaríamos hoje? Se Jesus tivesse perdido a esperança quando ele sofreu a opressão no jardim do Getsemane, quando ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Em momento algum Jesus perdeu a esperança, mas ele é a própria esperança. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus no seu coração, você pode passar por dores, aflições, por enfermidades físicas, espirituais, até mesmo perdas. Mas Jesus Cristo ainda é a sua esperança. Porque você tem esperança não em homens. O homem não pode te dar esperança, mas Jesus Cristo pode. O homem não pode te dar fé, mas o único que pode te gerar a fé se chama Jesus Cristo, que é o autor da vida, que é o Deus, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Faça como Ezequiel fez, profetize. Em meio às suas lutas, em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio ao cansaço, ao desânimo, profetize. Lembre-se de uma coisa: quantas vezes você já levantou para ir trabalhar, para estudar, para fazer os seus afazeres de casa? Você já levantou desanimado, você já levantou triste, abatido, não querendo ir, mas você foi. Por que você foi? Porque você sabia que você precisava ir. Então profetize. Profetize independente da área da sua vida. Se for na área profissional, profetize. Se for na área espiritual, profetize a vitória. Se for na área familiar, se é um filho que está envolvido com coisas erradas, se é um filho que está agindo de forma que não foi a que você ensinou, profetize. Se você está deprimido, com ansiedade, desgastado, a palavra de Deus fala que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão como asas de águia, não se cansarão, nem se fadigarão. Mas profetize. O que é profetizar? É declarar a palavra de vitória em nome de Jesus. Profetiza que a vitória vai chegar, porque o tempo da vitória está chegando. E o vale de ossos secos é só um momento na sua vida. O vale de ossos secos não é para a vida inteira. Mas, quando você passar pelo vale, você vai ver que Deus sempre esteve contigo. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida e na sua casa, que você se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada e saiba
profetize a vitória. Eu profetizo que você é servo de Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia. Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa salvação, ó Pai. Abençoa este ou esta que se encontra passando por um momento difícil, um momento de perda, um momento de desilusão, Pai. Um momento em que eles não veem, ó Pai, o norte em que eles devem andar, ó Pai. Mas nós sabemos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim como Ezequiel fez, ó Pai, que eles venham profetizar em meio ao vale de ossos secos, para que esses ossos se tornem carne e se tornem um exército numeroso, ó Pai, porque mesmo em meio às lutas, o Senhor se encontra conosco a cada dia. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa luz, a nossa força, a nossa salvação, a nossa rocha eterna, ó Pai. Abençoa suas vidas hoje e sempre, e eu profetizo e eu declaro a palavra de vitória sobre eles hoje, ó Pai. E que toda enfermidade física e espiritual, que tudo aquilo que não presta não provém de ti, ó Pai, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.